Bom, gente, muito boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com todo mundo? Tudo bem. Hã? Não tá, vai ficar, né? Não é isso? Olha só. Mudar a mesa mesmo, né? Vou pegar você. Olha só, gente. O tema que nós abordaremos aqui hoje é um tema bem conhecido, discutido, falado, rediscutido, reapresentado. E o que a gente vai tentar fazer aqui hoje é trazer mais uma releitura a respeito de uma compreensão. Opa, bacana. Opa, a Bíblia Sagrada. Você vai enxergar ali. Você quer dizer que não? Discretamente. Esse aqui é só Novo Testamento e Salmos, mas Deus te abençoe esse mesmo. O que a gente vai procurar fazer hoje é conversar sobre um eventual conceito e uma maneira que a gente tem de entender a questão do amor, especificamente no viés prático. Porque a gente vai falar muito de amor no aspecto teórico, né? E o que incomoda muitas vezes nas nossas conversas, nas percepções, é que a gente se sente meio limitado e a gente se sente meio chateado de não conseguir fazer uma aplicação mais efetiva do amor na vida nossa, né? Então, se eu perguntar para vocês aqui, quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão para eu saber. Muita gente, bacana. Esse pessoal que levantou a mão, se eu perguntar se vocês amam ou gostam dos filhos de vocês, o que vocês vão me dizer? Vocês amam ou gostam? Hã? Vocês amam os filhos de vocês? Tem certeza? Absoluta? E quem é que gosta também dos filhos? Também? Vocês amam e gostam? É isso? Ok. O vizinho de vocês coloca funk 6h20 da manhã no domingo. Vocês amam ou gostam? O brasileiro não diz isso nunca. Bacana, bacana. Só falta não ter a cara de Paulo aqui, né? Não, tem. Eu pergunto pra vocês. Vocês amam ou gostam desse vizinho que coloca o funk às 6h20 da manhã? Vocês amam ou gostam? Não dos dois. Apesar do funk, a gente gosta. Apesar do funk, a gente gosta? Você gosta do funk ou do vizinho? E se ele ouve o funk o dia inteiro? Em Minas é bacana, eu tolero. Quando não sai um atolero, né? Eu atolero, né? Legal. Fica com Ferreira de Almeida, né? Com Ferreira de Almeida. Bacana. Então a gente costuma falar que atolera a pessoa, então tolera, né? Mas vocês não responderam, vocês gostam? Só ele aqui que respondeu. Vocês amam ou gostam do vizinho que bota o funk lá? Não? Hã? Nem ama, nem gosta? Odeia? Coitado. Gosto dele, só porque gosta de funk. Só porque gosta de funk, né? O problema não é ele gostar. Ele é ser uma pessoa que pensa nas demais e aí quer compartilhar com toda a sociedade terrestre a música que está ouvindo, né? Se perguntar se você quer ouvir. Não, isso é bobagem. Se você quer ouvir ou não, é bobagem, né? O importante é o coração dele, de querer compartilhar com todo mundo, né? E aí, vocês amam ou gostam dessa pessoa? Porque pelo cristianismo a gente aprende que nós temos que fazer com essa pessoa. Amar. E mais que isso, ainda que você não tenha problema com o vizinho, tenha uma maturidade boa e consiga separar, né, a questão do gosto musical dele, por exemplo, né, com a pessoa dele, a gente chega a uma questão complexa, que é, além do vizinho que você consegue separar, Jesus nos diz mais. Jesus pede que nós amemos aos nossos inimigos. A grande pergunta
Jesus nos propôs uma coisa realizável, ou Jesus nos propôs alguma coisa que é possível fazer, ou Jesus estava muito doidão. Eu acho que ele estava doidão. Ele estava doidão? Gente, coisa mais bonita que tem no mundo, sinceridade, né? Mas eu acho que ele estava doidão. Eu estou sendo muito verdadeira. Porque isso é a coisa que eu acho mais difícil. Amar. Em qualquer religião, de todas as religiões e filosofias. Para mim, esse ponto é o ponto mais difícil. Como é que é seu nome? Geni. Geni, levanta, por favor. Eu tenho, mas eu não consigo. Gente, todo mundo ouviu o que a Geni falou? É verdade. Vamos ver. Falei a verdade. Gostei, né? É verdade. Uma pessoa humilde, modesta, falou a verdade, né, Geni? Todo mundo ouviu o que a Geni falou? Todo mundo ouviu o que a Geni falou? Aí no fundo ouviu? Fala de novo, Geni, pra gente, mais alto, pra elas ouvir. Eu falei que eu acho a coisa mais difícil do mundo, do planeta, é amar o inimigo. Então, isso é o maior desafio para mim. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo diz, inclusive eu falo isso todo dia, que eu vou ter tolerância, que eu vou amar, que eu não vou odiar, que a minha sogra mexeu comigo um dia, tem muitos anos, que eu já esqueci, de vez em quando eu lembro que o dia eu penso que aquele negócio passou e não passou. Eu estou no problema, eu estou complicadíssima. Geni, muito obrigado. Agora é por isso que eu vim aqui para ver. Como é que nós vamos resolver isso? Boa. Ô, gente, quem concorda com a Geni, mas tem vergonha de levantar a mão? Levanta a mão, pessoal. Quem concorda com a Geni, mas tem vergonha de levantar a mão? Gente, problema muito complicado. E o pior, sabe o que acontece? Muitas vezes, vem os religiosos aqui na frente, vem o expositor espírita, ou vem alguém que coordena um grupo espírita, e diz assim, olha, gente, nós ainda somos muito imperfeitos, nós ainda somos muito limitados, ainda vai chegar o dia que nós conseguiremos amar verdadeiramente, porque agora é muito difícil. Olha só, eu vou voltar à pergunta anterior. Olha o problema que a Geni trouxe pra gente, né? No dia a dia não é assim que as coisas funcionam? E aí, por outro lado, a gente ouve dizer que o amor deve ser restrito, o amor deve ser amplo. De duas uma. Ou nós temos um problema em relação a entender o amor que Jesus propôs, ou então nós vamos ficar jogando e empurrando com a barriga a responsabilidade de amar para a vida futura. Por quê? Se eu não dou conta de fazer agora, quando é que eu vou dar conta? Na outra. Eu venho na outra. Não dou conta. Aí na outra. Aí na outra. Na outra. Na outra. E aí a pergunta é, quando é que a gente vai conseguir amar de verdade se a gente não consegue vislumbrar isso no presente? Olha só. Quando a gente pega a carta de Paulo, 1 Coríntios 12, e é importante falar rapidinho do gênero literário das cartas de Paulo, a gente está diante de uma situação muito específica. Carta, epístola, não é igual ao Evangelho. Evangelho anuncia boa nova, Evangelho traz ideias gerais, cada escritor vai escrever de um jeito. Mateus não tem uma preocupação cronológica na escrita. A preocupação de Mateus é narrar um determinado ensinamento e dizer que depois colocou em prática aquele ensinamento. Que é um estilo diferente de Lucas, que alguns vão até dizer, alguns estudiosos vão dizer que não é o Evangelho de Lucas, que seria o Evangelho de Paulo, por causa da estrutura, e que Paulo passou as mãos de Lucas para que ele terminasse o Evangelho. Enfim, uma boa tese, faz sentido, porque alguns conhecimentos são muito específicos de um doutor da lei, e de um estudioso, ainda que não doutor da lei, um estudioso, ferrenho, tanto da Torá escrita quanto da Torá oral, né? Você vê estruturas muito interessantes. A preocupação da carta é socorrer a igreja no problema que ela está enfrentando. Então, o negócio está feio, o bicho está pegando. Lá na CBN ninguém sabe como é que faz reunião mediúnica. E tem gente que faz reunião mediúnica de cabeça para baixo, tem gente que faz reunião mediúnica de pendurado como é que é o nome disso aqui no meio? Essa viga aí. Essa viga aí.
Tem gente que faz reunião mediúnica nadando ao mesmo tempo lá na lagoa para poder sentir os fluidos da espiritualidade. Aquela bagunça. E aí, aquela pessoa ou aquelas pessoas responsáveis pela organização da casa escreve uma carta, por exemplo, para o Chico Xavier, lá na década de 70, falando assim: Chico, socorre a gente porque o bicho aqui está pegando. Quando escreve uma carta, quando pedem auxílio para Paulo, e Paulo escreve a epístola como resposta, ele está dando uma orientação prática para as pessoas que estão enfrentando um determinado problema. Especificamente a igreja de Corinto, a gente já ouviu falar de muitas características da igreja de Corinto. A igreja de Corinto tem um percentual de pessoas, né? Eu não posso comprovar estatisticamente, mas o que a história nos indica, e a própria teologia, de que Corinto é uma igreja complicada de relacionamento. E aí Paulo, se utilizando dessa orientação específica, com qual tipo de cunho, gente? Boa nova ou aplicação prática? Aplicação prática. Ele vai chegar até o capítulo 12, ele fala da importância ali da estrutura da igreja, das pessoas respeitarem uma certa hierarquia. Mas aí no capítulo 13, ele começa a falar de algo importante. Ele antes fala da unidade orgânica da igreja, e aí ele começa assim, no capítulo 13. Acho que todo mundo conhece esse trecho, que foi inclusive imortalizado, né? Na voz de muitos poetas, né? Inclusive na voz de uma banda de rock bem recente aí, que até hoje as pessoas ouvem. Eu sou fã. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Né? Eu sou o amor. Né? Nariz lá em cima, né? Cheio de soberba, por isso ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. É uma questão do livro dos Espíritos aqui. Não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, o Espírita gosta disso aqui. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? A praga daquele marido meu, com a peste da minha mulher, com a cobra da minha sogra, né? Adoro isso aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora, vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora, conheço em parte. Então, conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior destes é o amor. Quando a gente ouve isso, a gente fala assim: caramba, que negócio bacana. Que regra de conduta fantástica. Isso tudo que está escrito aí sobre o amor é tudo que a gente faz no dia a dia, não é? De forma tranquila, não é isso? Eu acho que é o que a gente quer fazer, né?
quando convém? E promete toda noite. Olha só. Amanhã. Que interessante. O negócio é essa prática, que é difícil. Porque, olha só, vamos ver se essa prática é difícil ou se talvez a gente esteja entendendo as coisas de forma equivocada. Quando a gente vai na versão grega do Evangelho, porque o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Porém, o Novo Testamento já foi escrito originalmente em grego. É muito interessante perceber que o termo que aparece é o termo ágapen. E que em muitas traduções é trazido no próprio texto, inclusive, né, dentre elas, a tradução de Saci, que foi uma obra, foi a tradução que Kardec utilizou para escrever o Evangelho segundo o Espiritismo. E enquanto eu li esse texto, alguém percebeu alguma diferença do texto trazido no Evangelho segundo o Espiritismo para o texto que eu li na tradução de João Ferreira de Almeida? Amor da caridade. Opa, como é que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Ítalo? Caridade. Caridade? O termo é esse? Caridade? Caridade. Não dá certo, é só para te pressionar mesmo. O termo é esse, caridade? Caridade? Então é esquisito, né? Porque Kardec, ao invés de usar uma tradução largamente aceita, usa a tradução Saci e inclui, ele sabendo que o original em grego era ágape, usa a palavra caridade. Não se preocupem, até agora isso não vai fazer nenhum sentido para vocês. Daqui a pouco vocês vão ver que isso vai se transformar. Quando a gente fala da tradição grega, a gente fala basicamente dos escritos dos filósofos gregos, especialmente nessa época pós-socrática. Filosofia se estuda filosofia pré-socrática e depois pós-socrática, aí até chegar a Kant, né? Os filósofos vão dizer, inclusive, que ou contra Kant ou a favor de Kant, mas nunca sem Kant. Também é uma outra mudança de paradigma. Mas quando nós buscamos na cultura grega a visão do amor, nós vamos perceber, na verdade são 5 tipos, mas na aplicação imediata, os gregos vão falar de 3 tipos específicos de amor. Eles vão falar o seguinte: quando você tem uma primeira aproximação física, esse amor é um amor trazido pelo Deus Eros, da sensualidade. Então, o que é esse amor Eros? É um amor mais físico. Sabe quando dá aquela encostada? Aí, né? Dá uns calafrios, né? Você olha, né? Fica meio arrupiado, do mesmo jeito que é Tulerá, né? Aqui em Minas fica arrupiado, né? Aquela coisa, aquela química, aquela pele. E aí você tem essa primeira expressão do amor, que é o amor Eros. Mas os próprios filósofos vão dizer que à medida que o tempo passa, à medida que você conhece o objeto desse amor, esse amor se aprofunda mais e passa para o estado philos. Então, por exemplo, o camarada que estuda a sabedoria, ele é chamado de philos sophos, que a gente traduz em português para filosofos. Filósofo, ele é o quê? Ele é um amigo da sabedoria. O filósofo não é quem tem sabedoria, pelo menos no conceito grego. O filósofo é aquele que tem uma proximidade, tem um amor à sabedoria. E esse amor se revela através de uma profunda amizade. Eu me relaciono com a verdade. Eu converso com a verdade e vejo os pontos que são importantes. Só que esse amor, ele se expressa num âmbito ainda mais elevado. Chega um determinado momento que esse amor atinge um nível de plenitude. Ele atinge um nível superior. Ele atinge um nível incondicional. É um amor que dá sem nada receber, dá sem nada esperar. É um amor que pura e simplesmente ama. É um amor que
É difícil explicar em palavras, porque ele é pleno, porque ele é único. Ele é um amor que enche os nossos olhos de lágrimas, ele é um amor que embarga a nossa garganta e a gente não conseguir falar. E sem fazer propaganda para o padre Marcelo Rossi, como é que é o nome desse amor pleno? Sem qualquer condição. Ágape. O livro dele mesmo, né? Falei errado, não, né? Tá bom. Ágape. Bom, a pergunta que eu preciso fazer para vocês, para a gente construir o nosso raciocínio. Vocês já viram aqui o termo, né? O escrito no grego é o ágape, né? O que aparece no texto em grego é ágape. A pergunta que eu preciso fazer para vocês: Jesus, quando ele nos estimula a amar, quando ele dá o comando para que a gente ame, Jesus está falando do amor eros, do amor philos ou do amor ágape? Isso é tranquilo para vocês? Sim, bem claro? É claro para vocês? Levanta a mão, só para eu saber se todo mundo entendeu. Fica evidente para vocês que nós estamos tratando, quando Jesus fala de amor, de um amor ágape. Isso é claro para vocês? Que ótimo, porque nós estamos completamente equivocados. Gente, olha só. Jesus, como um bom grego que é, vai falar para aquela comunidade de gregos que está ouvindo, não é isso? Sim? Sim? Sim. Vou repetir a frase. Jesus, como um bom grego que era, estava falando para aquela comunidade de gregos que estavam ouvindo. Valendo a salvação de vocês, gente. Valendo a salvação de vocês. Vocês vão, vocês ficam. Tá certo o que eu disse? Não. Olha o João Batista aqui, ó. Voz clama no deserto. Como é que é, mano? Jesus não era grego. Jesus era o quê? Gente, olha só. Jesus era judeu. E aí uma vez uma pessoa fez uma pergunta até interessante, quando a gente abordava esse tema, e falou assim, mas Jesus, para o Espiritismo, é governador espiritual da Terra. Ele conhecia todas as culturas, né? Tá certo essa frase? Sim, ele conhecia. E o povo que estava ouvindo ele? Não. Nem sempre. É evidente que há propostas e há escritores que trabalham muito bem a influência helenística nos primeiros escritos. Isso aí é tranquilo, tá, gente? De fato existe sim. É evidente que Paulo teve uma certa influência helenística para escrever essa carta. É claro, né? Ainda mais Paulo sendo aculturado como era. Mas a pergunta que eu tenho a fazer para vocês é a seguinte: será que aquele povo simples que ouvia o sermão da montanha de Jesus, será que aquele povo simples que ouvia Jesus pedindo que nós amássemos, inclusive os amigos, teriam, os inimigos, obrigado, teriam uma percepção ajustada, clara, do que seria esse amor na visão grega? Não. Parece que não. Parece que não. Aqui tem o Antigo Testamento, né? Vamos em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Olha só. Para o judeu que está ouvindo Jesus, ele deve conhecer profundamente, de tal maneira que uma criança de 12 anos seja capaz de expressar com naturalidade os conhecimentos que ele tem a respeito desse livro. E eu pergunto a vocês, um judeu da época de Jesus deve conhecer qual texto sagrado de forma profunda? Um judeu da época de Jesus deve conhecer qual texto sagrado de forma profunda? Opção A, 50 tons de cinzas. Opção B, o Código da Vinci. Opção C, o Evangelho segundo o Espiritismo.
Opção D, a Torá, que a gente chama de Antigo Testamento. Vamos lá, todo mundo agora. Vamos lá, qual é a opção? A última. Uau, vocês brilharam. Letra D. Muito bom, letra D. Né? O judeu da época de Jesus deveria conhecer profundamente a Torá. Né? Abre parênteses. Eu não estou falando só da Torá escrita. Eu estou falando também do conjunto de tradições que eles passavam de um para o outro, ensinando na sinagoga, esse conjunto de tradições, que a gente dá o nome de Torá oral. Então, para o judeu que está ouvindo Jesus, ele tem que conhecer profundamente a Torá, que é o Antigo Testamento, sentido escrito, e também conhecer todas as tradições que são ensinadas no templo. Então, para aquele judeu que está ouvindo Jesus, ele conhece a Torá escrita e a Torá falada, a Torá oral. Tranquilo até aqui? Olha só o comando que existe em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5. Vou ler um pouquinho antes, que é o 4. Começa assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então vamos anotar que isso vai ser importante para a gente. O judeu ele tem um comando a seguir que está lá em Deuteronômio. Ele vai dar o nome disso de Shema Israel. Tá? O que é Shema Israel? Shema Israel vai ser citada, vai ser lida, vai ser reproduzida em diversas horas do dia do judeu. Então ele vai por diversas vezes ao dia. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vamos falar de novo, para a gente relembrar que a gente falava isso? Vamos lá? Vocês já falaram isso muito, eu acho. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Vamos anotar? Então, repitam para mim. Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. Ama quem mesmo? Deus. Chinês, ama quem? Deus. Vou fazer uma pergunta que essa é fácil. Essa é facinho. Qual é a minha obrigação de amar? Qual é a minha obrigação perante Deus? Qual é a minha obrigação perante Deus? Amar. Com o quê? Com todo o coração, alma, força. Amar quem mesmo? Deus. Beleza. Vamos falar um pouquinho de forma rápida sobre os três. Se a gente pegar essas palavras hoje e interpretar pelo Espiritismo, a gente tem uns problemas aqui, né? O que é alma para o Espírito? Hã? Espírito? Encarnado. Vai dar problema. Força. O que é força? Quem é o forte hoje? O cara... Hã? Bombadão? Que vai na academia e puxa ferro? Esse é o forte. Hã? Fé. Fé também? Beleza. Indicações muito claras no Antigo Testamento nos mostram o seguinte: quando o judeu está falando de coração, ele não está falando só de sentimento. Ele está falando de razão mais sentimento, combinados. É muito avançado para a gente pensar que aquele povo tinha a ideia de que o centro da razão é o cérebro e o centro da emoção é o coração. Até porque essa teoria hoje, pela neurociência, balela, não é bem assim, né? Você tem as expressões lá da amígdala, joga os hormônios lá e você vai bater coração, vai, né? Enfim, essa visão
Então, o coração para o judeu é o que, gente? Razão mais sentimento combinados. Alma, para o judeu no Antigo Testamento, inclusive referência no próprio livro de Levítico, alma vai ser o corpo físico. Não foge tanto do conceito espírita assim não, né? Corpo físico. Mas, por exemplo, alguns irmãos nossos em religião, eles não aceitam a doação de sangue, por quê? A alma para eles está no sangue. Se eu dou o meu sangue, o que eu dou para a pessoa? Como é que eu fico aí andando e um monte de gente andando com um pedaço da minha alma aí na rua? Tem jeito? Não tem. É uma interpretação literal, a gente respeita bastante, mas parece não fazer mais sentido dentro dos nossos princípios espíritas. Tranquilo? E forças sempre são dadas por Deus para que as pessoas possam gozar dos bens terrenos. Quando o Antigo Testamento fala de forças, ele está falando dos bens materiais. Tranquilo até aqui, gente? Então, vamos recitar de novo o Shema Israel, com aquela contextualização que a gente trouxe aqui. Ouve, ó Israel, nós temos um único Deus. Amarás teu Deus com todo o teu razão e sentimento combinados, com todo o teu corpo físico, energia física, e com todos os seus bens materiais. Tranquilo para vocês até aqui? Beleza. Eu achei esquisito. Achou meio esquisito? Achei. Alma e corpo físico, para mim, são coisas completamente diferentes. Tranquilo. Para você. Verdade oposta. Para você. Para mim. Beleza. Não tem problema. A gente está falando aqui do que o judeu que ouvia Jesus na época entendia por... ouvia Jesus, não, desculpa. Que lia a tradição escrita, entendia por corpo físico. Exatamente. Nós não precisamos concordar com as interpretações, não. Eu só estou trazendo as referências do Antigo Testamento. Isso. Beleza, gente? Tranquilo. Ok. Olha o que Jesus vai arrumar para a gente na parábola do bom samaritano. Quem é que lembra, mais ou menos, o contexto da parábola do bom samaritano? Parábola conhecida, a gente já deve ter ouvido umas 700 vezes nessa encarnação, né? Alguém lembra alguma coisa? Alguém lembra algum texto? Alguém lembra algum detalhe? Menos Ítalo, Rose. Quem lembra alguma coisa? Parábola do bom samaritano. Existia um vendedor que vendia goiabas, é isso? As quebradas de Amora? É isso? O que é? Parábola do bom samaritano. Quem lembra alguma coisa? Qualquer coisa. A gente vai construindo junto. Quem lembra alguma coisa? Um homem descia. Hã? Um homem descia. Antes do homem descia, alguém faz uma pergunta para Jesus. Alguém lembra? Alguém podia dar uma cola pra gente. Alguém podia dar uma cola? Tem gente que sabe, não deu uma pista. Eu sei que posso. Não, mas eu estou acostumado. Eu sei que nós espíritos entendemos muito de Bíblia e sabemos muito de cor, né? Eu tenho medo de arriscar, mas alguém podia dar uma pista. Vamos lá. Valendo a salvação de vocês, gente. Vamos lá. Valendo 10 bônus horas. Vamos lá. Estou oferecendo, depois o Espírito paga para vocês. Né? Alguém falou alguma coisa? Perguntou para Jesus. Alguém perguntou para Jesus alguma coisa? Você começou falando aí. Alguém perguntou para Jesus alguma coisa assim antes? O Roberto estava falando assim, vinha descendo alguém. Às vezes é como aqui como diz vai. Falava muito de amor, querendo fazer o amor àquelas pessoas daquele censo. Sim. Eu esqueci o nome da... Esquenta não. Aí passou viu um rapaz caído, uma pessoa caída, passou direto. Veio o outro, viu a pessoa caída, passou direto. E veio aquele que não tinha religião nenhuma e socorreu. Pior, né? Não é que não tivesse religião nenhuma, mas era um samaritano. E socorreu ele, levou para a pousada e falou com o dono da pousada para tratar dele.
deixou um dinheiro com eles. Na volta, se passasse daquele que deixou, ele voltaria para pagar. Ô Luiz, não é quem é meu próximo, gente, não? É para glorificar de pé, não é? Olha só. Ó, irmão acertou em cima. Como é que é seu nome? Rubens, você salvou a gente, a alma da gente. Obrigado. Lembrou? Olha que beleza. Para glorificar de pé, viu, gente? É isso mesmo. O que você ia fazer? É quem é meu próximo, não é? Opa, beleza. Chega o próximo de Jesus, não vou entrar nos detalhes do contexto, mas perguntam para ele quem é o próximo. Pode parecer uma pergunta meio doida para a gente, mas havia uma dissidência de correntes no judaísmo muito fortes. Alguns seguiam a linha de pensamento de um rabi e outros de outro. Mas em linhas gerais, a discussão era: quem é meu próximo? O meu próximo é o meu irmão de religião, o próximo é o meu irmão de raça, ou o próximo pode se estender além dos meus irmãos de raça. São duas correntes muito fortes, que isso vai ficar muito claro depois no registro da Torá oral, né? Nos comentários do Talmud, enfim, você tem outras discussões boas nesse sentido. Mas a pergunta que trazem para Jesus é: quem é meu próximo? Basicamente, para saber ali de Jesus, a qual corrente ele se filiava. Se ele era a favor ou contra o impeachment. Se ele era petista ou PSDBista. A lógica é essa. Né? Vamos lá, quem é o próximo? E aí Jesus, ao invés de trazer o conceito, se é legal ou não o impeachment, se não tem fundamento jurídico, Jesus começa a contar uma história, uma parábola do bom samaritano. Né? E ele começa uma construção muito interessante. O irmão Rubens ali que salvou a noite da gente, não é? Começou contando o seguinte, ó. Vinha alguém, ele falou assim, ó, não lembro os nomes não. Eu falei, beleza, taca-lhe pau, Rubens. Em primeiro lugar, vinha descendo uma pessoa, na verdade Jerusalém para Jericó, e essa pessoa foi tomada de assalto. Não vai dar para entrar em todos os detalhes dessa circunstância, mas enfim. Porque a gente precisa aqui, o Rubens delimitou bem. E aí, essa pessoa tomada de assalto fica toda arrebentada. Coitada. Bate, fica inconsciente, rasga as roupas dele, fica lá todo arrebentado. E aí vem, em primeiro lugar, um sacerdote. E Jesus pegou leve, porque ele não estava indo para o templo. Ele estava voltando do templo. Já tinha cumprido as obrigações religiosas. O sacerdote olhou, passou direto. A gente já fez esse estudo da parábola do bom samaritano, que nós mostramos que ele tinha motivo religioso para não socorrer. Depois vem o levita, que também passa, olha e dá a linha. E aí vem o samaritano. Se a gente fosse trazer essa parábola para os dias de hoje, é mais ou menos assim. Vinha passando o Chico Xavier para poder ir para a reunião mediúnica dele. Viu uma pessoa toda arrebentada. Eu imagino o Chico fazendo isso, mas tudo bem, né? Impossível. Mas aí o Chico Xavier viu a pessoa e falou, não posso, porque se eu chegar 5 minutos atrasado na reunião, como é que vai ficar meu compromisso com os espíritos? Né? Não posso. Aí foi embora para a reunião mediúnica. Aí veio o Divaldo Pereira Franco. Também é outro espírito muito endurecido, né? Nunca socorreu ninguém na vida, não é esse? Não é esse? Sim? Não. Só que? Não. Aí veio o Divaldo e falou assim, opa, eu não posso, porque hoje tem campanha do quilo. E se eu chegar atrasado na campanha do quilo, vai faltar o pão necessário para eu poder, né, tocar as minhas obras. E aí veio o Zé Dirceu. Veio o Paulo Maluf. Especificamente no caso do samaritano, veio a Bruna Surfistinha, ou melhor, o filho dela. E, pura e simplesmente, naquele momento, tomado de íntima compaixão, desce da montaria, derrama azeite sobre as feridas da pessoa. Depois que derramou o azeite, vê que não vai dar certo socorrer a pessoa ali. Chama o SAMU. Não é isso que está na passagem? Sim? Tinha SAMU na época não? Acho que não. O que a pessoa faz então? O samaritano? Carrega a pessoa toda ensanguentada, suja, e põe na montaria. E aí chega na hospedaria e fala assim, vou pagar aqui o que eu tenho
para você cuidar dessa pessoa que está doente. Pessoa que, pela referência da parábola, ele nunca viu. Faz a menor ideia de quem seja. E diz mais, assim, olha, se o meu dinheiro, que eu estou pagando agora para você, não der, eu passo aqui depois e completo o resto. Oferecendo os seus bens materiais. A dinâmica que a gente não percebe aqui é que Jesus, sem revogar o Shema, ele tira o foco da lei básica, do mandamento mais objetivo do judeu para com Deus, tira o foco para Deus e põe esse foco onde? Olha o que Jesus faz. Ele pega toda a obrigação do Shema Israel, e sem dizer que ela não vale, não, você tem que amaldiçoar Deus. Já viu Jesus falando isso? Deus tem nada a ver não, Deus é um bobão. Já viram isso? Mateus? Lucas? Onde é que Jesus fala que Deus é um bobão? Mateus, Marcos, Lucas, João? Evangelho Apócrifo? Alguém viu aí? Se viu, nós vamos pôr o nome no caderno de prece. Porque não tem, né? Ao contrário, Jesus sempre enaltece a figura de Deus. Mas Jesus, nesse cenário, ele retira uma obrigação que é sempre direcionada para Deus e transforma numa obrigação para o outro. E aí, se a gente fosse atualizar, bom, Jesus termina, né? Com a pergunta. Você lembra da primeira pergunta? Qual era a pergunta lá atrás, no início da parábola? Quem é o teu? Próximo. Jesus devolve a pergunta. Quem é que agiu para com o que foi ferido, como se dele fosse o próximo? Imagina para um doutor da lei falar que um samaritano, havia uma grande dissidência entre os dois grupos, que era ele que tinha cumprido a lei de Deus. Isso incomoda profundamente. Por outro lado, isso abre um cenário muito interessante para nós, que usamos o código cristão, que usamos a Bíblia, para fundamentar os nossos preceitos. Para todo mundo, vocês conseguiram enxergar a virada que Jesus faz, retirando o foco de Deus e virando essa obrigação para o próximo? Conseguiram perceber a lógica refinada de Jesus em usar a parábola do bom samaritano para usar as mesmas obrigações de Deus, direcionando-a para o próximo? Tranquilo? Isso é bacana. A partir desse momento, o que Jesus nos diz é que nós devemos amar o nosso próximo. Assim, meu Deus, mas amar o próximo? Você tem que amar o seu próximo de todo o coração, coração, alma e força. Ok? Como é que a gente ama o próximo com o nosso coração? O raciocínio que a gente trouxe. Como é que eu amo o próximo de coração? Como é que eu amo o próximo de coração? Pega a parábola do bom samaritano. Como é que ele amou de coração? Quando foi que o samaritano amou aquele que foi assaltado de coração? Tomado de íntima compaixão, eu faço alguma coisa para o outro. Saio, tiro o meu traseiro do sofá. Depois, como é que é o amar de alma? Como é que é o amar de alma? Alma é o que mesmo? Força física. Energia física para o judeu. Como é que a gente fala ali? Como é que a gente ama alguém com a alma? Carregar no colo. Hã? Carregar no colo. Se precisar carregar no colo, pode ser. O que mais? Hã? Como é que eu uso a minha força física para ajudar os outros? É só carregando? Participando, né?
Estando presente fisicamente, boa. O que mais? Agindo. Como é que vocês trabalham, gente? Quem é que vai trabalhar projetado de manhã aqui? Eu fico na cama e meu espírito vai trabalhar. Alguém faz isso? Se faz, me passa aí o emprego que vocês fazem, porque né, vai ter gente fichando aí até, vai ter fila até Uberaba aqui. Né? Como é que vocês amam com energia? Se movendo, corpo, energia física, energia mesmo. E como é que se ama com as suas forças? Esse espírito sabe. A gente é conhecido por isso. Como é que a gente ama com as nossas forças? Como é que eu dou? Como é que eu amo alguém com as minhas forças? Minhas forças. Fazendo caridade. Caridade material, né? Aqui. Bens. Colocando meus bens à disposição. Estou colocando esses bens. A pergunta é, porque o horário já vai. Qual é a parte do mandamento que Jesus nos estabelece que manda a gente gostar do nosso inimigo? Qual é a parte do mandamento que nos manda ter afeição pelo nosso inimigo, pelo nosso vizinho? Onde ali? Onde que está ali? Onde vocês acham? Gostar bastante? Não está. Não está. E aí? Próximo. Onde é no mandamento de Jesus que está a obrigação de gostar das pessoas que nós estamos nos relacionando? Nós temos a obrigação de amar. Amar a ti mesmo como a ti teu próximo. Caridade. Não tem mais onde escrever. Eu falei que o quadramento mesmo. Vocês não conseguem descobrir por que no início da conversa eu fiz a pergunta para vocês entre amar e gostar? Conseguem perceber algum possível motivo? Por que amar e gostar é diferente? O que vocês me responderam quando eu perguntei se vocês gostavam dos filhos de vocês? Sim. Quando eu perguntei se vocês amavam? Também. Também. Também gostou. E o vizinho põe o funk de manhã? Nós temos que orar por Aí nós isso. vamos fazer. Tem que orar por eles, né? Eu acho que na verdade tem que orar por nós, pela gente. Ô Deus, me segura para eu ir lá passar o você no chapisco. Gente, olha só. Isso é muito rico. Quando Jesus estabelece uma obrigação de amar, para aquele judeu que ouve, nós estamos falando de evangelho, Jesus pregando para pessoas judias. Jesus não está estabelecendo uma obrigação parecida com a grega. Jesus está dizendo o seguinte: olha, ama o teu inimigo, ama o teu próximo. O que é amar o teu próximo? Fazer alguma coisa, mesmo não gostando da pessoa, usando a sua energia, mesmo não concordando com o que a pessoa pensa, e oferecendo os bens que você tiver, dentro das suas possibilidades. O que você tem? É uma Ferrari 2015? Então é isso que são os seus bens. É um Chevette 69? Então esse é o teu bem. Né? É isso. Colocar à disposição que Deus te deu materialmente. Quando a gente está falando da obrigação de amar, nós estamos falando de uma obrigação concreta. Nós estamos falando de uma obrigação ação. E o que é mais bacana, se a gente consegue tirar essa ideia de gostar, a gente começa a entender as recomendações da espiritualidade. Por exemplo, dizer o seguinte: olha, meu marido está me batendo. Aí vem a espiritualidade e diz o quê? Ame-o, não é isso? Aí o que a gente faz? Aí eu vou para casa, né? Aí o marido está descendo o cacete em mim e eu... Fala assim. Bezerra de Menezes me mandou amar. Que delícia. Bate aqui do outro lado. Eu estou usando um exemplo
exagerado, né? Estou usando um pouco da didática de Jesus, para a gente começar a perceber a cilada que é quando a gente tenta interpretar um comando essencialmente judaico, uma interpretação judaica, dentro de uma ideia, de um paradigma grego. A gente pensa assim, eu gosto, depois eu gosto muito e aí eu amo. Essa é uma ideia perfeita, dentro do ideário grego. Se a gente precisar gostar das pessoas para amar, a gente vai ter um grande problema. Porque a gente não vai conseguir amar. E olha o que é legal. À medida que eu amo alguém de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha força, eu começo a ficar mais simpático com a pessoa. Fala assim, até que aquela mulher não é a cobra que eu pensava que era, não. Né? Até que aquele cara não é tão insuportável. E à medida que eu amo, em muitos casos eu começo inclusive a gostar. Porque eu percebo no outro pura e simplesmente um ser humano. A proposta de amor de Jesus não é uma proposta irrealizável. É uma proposta de ação. É fazer aquilo que tiver ao nosso alcance no âmbito do coração, da alma e das forças. No âmbito da ação, da nossa força física e dos nossos bens. Independente se a gente gostar ou não das pessoas. Mas como eu disse, à medida que a gente se abre para o amor, que é uma atitude absolutamente prática, eu consigo então, até em alguns casos, me afeiçoar pela pessoa. Porque eu percebo as limitações que todos nós temos, como é que a gente age. Enquanto a gente pensar no amor de Jesus como algo lá no ágape, nós vamos continuar dizendo para nós mesmos, não dou conta de amar nessa encarnação, só vou conseguir amar na próxima. Eu penso que, a partir do momento que a gente imagina, que a gente consegue compreender uma proposta de amor objetiva e que o gostar surge a partir do momento que eu me disponibilizo, e nem precisa, porque afinal de contas, o próprio Kardec explica no Evangelho segundo o Espiritismo, que é evidente que a gente não vai amar os inimigos falando com ele, eu fofucho, me puxo gostoso, vai me amar. Não, não é isso. A proposta é amar apesar de. Amar é uma atitude concreta de oferecimento de razão e sentimentos combinados, energias físicas e bens materiais. E a partir desse momento que eu me disponho a colaborar nesse universo com um amor prático e não um amor teórico, um amor de ação e não um amor de puro e simples sentimentalismo, né, que tem o seu lugar também, mas não na análise desse conceito objetivo, amar se torna algo factível. Eu espero que vocês saiam daqui hoje com uns 15 quilos a menos nas costas. Eu espero que vocês saiam daqui sentindo menos culpa. Eu espero que vocês saiam daqui sentindo que é possível sim aperfeiçoar a ideia da prática do amor. E para eu poder fechar, por que Kardec escolhe a tradução de caridade e não a tradução de amor? Então assim, Kardec deu bobeira, né? Não. Porque Kardec define, na questão 886 do Livro dos Espíritos, mediante a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Tal qual a entendia Jesus. Benevolência para com todos. O que mais? Indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Vocês acham que esse conceito de caridade se parece um pouquinho com o conceito de amar bíblico? Sim. Fala aqui, ó, gostar de tudo, todas as pancadas que você toma dos outros. Apanhar 3 vezes ao dia. Está escrito isso aqui? Não. Benevolência. Alguém me pede 10, eu faço 11. Alguém me pede uma moeda, eu dou uma moeda e um sorriso. Indulgência. Cala a boca, peixe, né? Perdão das ofensas. Não esquecer o ato, mas emocionalmente não se incomodar mais com o resultado das coisas.
Mas como você faz isso no caso de uma traição, um roubo e um assassinato, por exemplo? A gente volta um dia para falar você de perdão. Você dá conta de tudo ali, porém você não esquece e não consegue conviver. Esqueceram dessas duas palavras. A gente pode conversar isso depois. Podemos. Podemos. Eu vou voltar. Só porque já passou bastante o horário aqui, Tá. mas eu vou ficar aqui depois do estudo. É para eu não ir embora com tanta culpa ainda. Não é, você já tirou um pouco de culpa, né? Pô. Você já consegue amar uma pessoa que te traiu, por exemplo, nesse Eu consigo fazer conceito? isso tudo aí. Bacana, menina, você está cumprindo o mandamento. Olha só, salvação para você. A convivência e a lembrança. Claro, vamos trabalhar. Lembrança e convivência. Natural. Tinha que estar ali, como é que faz? Algumas pessoas conseguem avançar mais na benevolência, mas não são indulgentes e não perdoam. Algumas pessoas perdoam com facilidade, mas não são indulgentes nem benevolentes. Perfeição aqui na Terra é algo desconhecido no sentido prático. Gente, quero que Deus abençoe muito a vida de vocês. Vocês possam ir para casa, amar bastante, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais objetiva, sem esse peso que a gente carrega de ter que gostar primeiro para depois chegar ao amor. É o contrário. Primeiro você ama. E aí, quem sabe, até você consiga gostar da situação. Beleza, gente? Deus conosco.